Quando se completaram os dias do Pentecoste, estavam todos juntos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um estrondo, como de vento que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora estavam então residindo em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. E logo que se deu este ruído, acudiu muita gente, e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura não são galileus todos estes que falam? E como é que os ouvimos cada um de nós a nossa língua, em que nascemos? Partos, e medos, e elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, que é vizinha de Cirene, e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. E estavam todos atônitos, e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, apresentando-se com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e vós todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e com ouvidos atentos ouvi as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós cuidais, sendo a hora terceira do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E, naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão, e farei ver prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, e fogo, e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e ilustre do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, ouvi estas palavras: a Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus entre vós, por meio de virtudes e prodígios e milagres, que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, depois deste, por determinado conselho e presciência de Deus ser entregue, crucificando-o por mãos de iníquos, vós o matastes, e Deus o ressuscitou, tendo solto das dores do inferno, laços da morte, porquanto era impossível que por este fosse retido. Porque Davi diz dele: Eu tinha sempre o Senhor diante de mim, porque ela está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto se alegrou o meu coração, e exultou a minha língua, e, além disto, a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Ensinaste-me os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Varões israelitas, ouvi estas palavras: a Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus entre vós, por meio de virtudes e prodígios e milagres, que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, depois deste, por determinado conselho e presciência de Deus ser entregue, crucificando-o por mãos de iníquos, vós o matastes, e Deus o ressuscitou, tendo solto das dores do inferno, laços da morte, porquanto era impossível que por este fosse retido. Porque Davi diz dele: Eu tinha sempre o Senhor diante de mim, porque ela está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isto se alegrou o meu coração, e exultou a minha língua, e, além disto, a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. E ensinaste-me os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a tua presença.
Meus irmãos, seja-me permitido dizer-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu, e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até ao dia de hoje, sendo ele, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um da sua descendência se sentaria sobre o seu trono, profeticamente falou da ressurreição de Cristo, que não foi deixado na habitação dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Elevado ele, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós este, a quem vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, toda a casa de Israel com a maior certeza que Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Fazei penitência, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe da salvação, para quantos o nosso Deus chamar. Com outras muitíssimas palavras, os persuadia e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. E os que receberam a sua palavra foram batizados, e ficaram agregadas naquele dia cerca de 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comum fracção do pão, e nas orações. E toda a gente estava com temor. Eram também realizados pelos apóstolos muitos prodígios e maravilhas em Jerusalém, e em todos havia um grande medo. E todos os que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e distribuíam o preço por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo, e, partindo o pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, e sendo bem vistos por todo o povo. E o Senhor aumentava cada dia mais o número dos que se haviam de salvar nesta união.